Não pode haver espetáculo mais belo do que o homem que combine a posse da beleza moral em sua alma com a beleza externa da forma. Assim, Platão conduz um ponto de vista muito comum na Grécia Antiga, o ético ligado à arte e a moral ligada ao belo, de maneira harmônica. A proporção era a forma de visão dos gregos. A beleza era importante para os mesmos, e isso era refletido diretamente em sua sociedade. Se a proporção se aplica tanto à beleza física e exterior quanto à moral interior, logo o cidadão grego era reflexo do equilíbrio na participação da vida na polis. O comportamento moral e ético, visto como correto, estava marcado na beleza dos templos gregos. Como a Grécia se tornou o berço da arquitetura? Muito antes do período clássico grego, duas civilizações fomentaram os arredores daquele território, os minoicos e os micênicos. Os minoicos, nome dado por causa do rei Minas, segundo a mitologia grega filho de Zeus e dono do famoso palácio onde vivia o Minotauro, habitava a ilha de Creta, e pouco se sabe sobre eles devido às suas escritas não decifradas. O que seria a Grécia nascia ali, na vida comercial e burocrática rodeada de palácios com pátios abertos e promoção da vida coletiva. O mais importante centro da civilização minoica foi o Palácio de Knossos, sim, o mesmo da lenda do Minotauro, com vários pátios e salas variadas absurdamente decoradas com afrescos que variavam de mulheres a golfinhos. Daí a lenda do labirinto, devido à complexidade da planta palaciana do complexo. Essa mesma civilização incluiu o conceito do megron, o grande pátio central com várias funções, sendo uma delas a de ritual. Já os micênicos se localizavam na Grécia continental. Eram povos com reis guerreiros, onde ocorreu a famosa Guerra de Troia. Seu apogeu se deu a partir do contato com a civilização e a tecnologia minoica. Ao contrário dos próprios minoicos, os micênicos tinham ênfase na defesa. A vida palaciana não era algo almejado. A alvenaria ciclópica, nome dado pelos gregos por acreditarem que as construções foram feitas pelos gigantes ciclopes, eram encontradas por toda a civilização, incluindo na entrada principal de Micenas, o Portal dos Leões. Ao longo das muralhas de Micenas podem ser vistos os tolos, túmulos ancestrais em formato circular e abobadado, feito de alvenaria de pedra e construído através de junta seca. Após as constantes invasões forçadas, os micênicos começaram a ruir, nascendo assim, de uma assimilação forçada, o brilhantismo da Grécia clássica. A partir daí foi dado um processo de colonização através das cidades-estados, que geralmente se organizavam em traçados de quadras retangulares próximos aos mercados, com equipamentos públicos para entretenimento. Assim, a Grécia dá seus primeiros sinais de construção social e estrutural juntas. Como assim construção social e estrutural juntas? O conceito já visto do megron, agora na Grécia arcaica, dava origem aos templos. Uma planta com uma câmara traseira, seguida de um naus e com um pórtico. A socialização que o megro promovia na microesfera das famílias se expandia para a socialização da macroesfera da sociedade grega. Os primeiros templos gregos eram simples, com uma câmara para a estátua da divindade e paredes feitas de adobe, como o templo de Hera em Olímpia e o de Ártemis em Éfeso. Com o avanço da sociedade e o contato com os egípcios, a pedra foi entrando de forma gradual e espontânea nas construções gregas. O trabalho com a pedra e o desenvolvimento das colunas nos templos, chamado de entablamento, gerou um sistema que seria conhecido posteriormente no mundo inteiro como as Ordens da Grécia, sendo assim uma linguagem clássica da arquitetura. Qual era a diferença dessas ordens? Sendo elas três, a dórica, uma ordem mais pesada, baseada nos homens, sem base e apenas com capitel, mais simples. A jônica, uma ordem mais leve de caráter, com uma base e volutas, e a coríntia, considerada a mais bela, esbelta e trabalhada das três ordens. Após a vitória sobre os persas, no mar e em terra, as ameaças foram diminuídas e de um período pacífico, Atenas emergiu, como principal cidade do continente. A primeira e mais forte manifestação foi o templo, que servia à coletividade, feito para a celebração de evento e culto aos deuses. Os antigos templos gregos desenvolveram-se a partir de pequenas estruturas de paralelepípedos em edifícios monumentais com colunatas em todos os lados. Eram projetados e construídos de acordo com proporções definidas, principalmente determinado pelo diâmetro mais baixo das colunas ou pelas dimensões dos níveis de fundação. O rigor quase matemático do design básico assim alcançado foi atenuado por refinamentos ópticos. No final do período helenístico, a diminuição da sua riqueza financeira, juntamente com a incorporação progressiva do mundo grego dentro do Estado romano, cujos funcionários e governantes assumiram o papel de patrocinadores, levando, assim, ao fim da construção do templo grego.
Eles construíram algo além dos templos? A Acrópole era um complexo que servia de fortificação militar, centro político e santuário, desenvolvido na parte alta da cidade. Servia de refúgio em momentos de ataques e, embora rodeado de templos, foi planejada para que um deles se destacasse, Paternum. Já no período helenista, novas construções surgiram, dentre elas o teatro. Usando a topografia a seu favor, os assentos eram distribuídos em formato de semicírculo voltado para o centro, que era chamado de orquestra. Um aspecto que se destaca é a acústica bem desenvolvida. Ali a preocupação grega com a sociabilidade da polis transparece, a necessidade do lazer na conjuntura social. As cidades não possuíam uma forma tão assimétrica quanto a ágora, então geralmente eram feitas por traçados ortogonais, regulares e planejados com espaços abertos, cheios de moradias unifamiliares e com presença do megaro no espaço de estar básico. Os estádios eram construções destinadas à prática de jogos, geralmente instalados em uma encosta de colina, e o terreno tomado de um lado servia para formar o aterro do outro. Uma extremidade do hipódromo era semicircular e a outra extremidade quadrada, com um extenso pórtico. Assim, a Grécia desenvolveu um novo tipo de planejamento urbano ao longo dos anos, desde o ordenamento geométrico dos palácios minoicos à introdução do megaro na era dos micênicos, que viria a abrir portas para o desenvolvimento dos templos na Grécia arcaica, e o desenvolvimento de uma estrutura nas cidades de caráter social da Grécia helenística. No centro disso tudo, as proporções e o belo se interligavam aos valores sociais definidos pelos povos gregos. Corroboraram pela difusão dos métodos gregos no mundo todo nos séculos subsequentes. Assim, o conjunto de edificações e organizações espaciais, que futuramente seriam apropriadas pelos romanos, mostram o rigor da excelência daquele povo. Novos templos pertenciam agora à tradução da arquitetura romana, que apesar da influência grega sobre ela, visava diferentes objetivos e seguia diferentes princípios estéticos. Em seguida, vamos falar um pouco sobre Roma, a pequena cidade que deu origem à maior civilização da história ocidental, o Império Romano, que deixou para o mundo um legado formidável e influenciou diversas outras civilizações que vieram em seguida. Localizado no curso do rio Tibre, Roma se dividiu em 2 ramos em cada lado do rio. A população da margem direita do Tibre se estabeleceu nesse território buscando manter livre o curso do rio, e deram origem à feira e ao mercado. Na margem esquerda surgem as primeiras aldeias fortificadas, que dominaram a passagem do rio. Considerada a maior civilização da história ocidental, o Império Romano durou 5 séculos e se assentou ao redor de cursos d'água em terrenos de nível mais baixo e plano, conquistados através de expansão marítima, estabelecendo uma conexão com a Europa, Ásia e África, e estabelecendo-se como uma grande construtora de cidades. Tinham cidades coloniais, cidades livres, cidades sobre lei municipal romana, cidades tributárias, cada uma com condições e formas diferentes. No planejamento urbano, nota-se que a preocupação com a higiene e conforto influenciou o desenvolvimento do traçado da cidade romana. As ruas pequenas e vilas eram orientadas de forma que contivessem os ventos frios, considerados desconfortáveis, e os ventos quentes, considerados infecciosos. As cidades eram planejadas com quarteirões, com espaços abertos e edifícios públicos. Mas, eventualmente, o crescimento desenfreado das cidades e da população acarretou problemas, né? Apesar da preocupação com a higiene e o conforto, os espaços romanos eram propícios para a propagação de doenças e a distribuição de água era precária, não havendo disponibilidade de água para toda a população. Além disso, o espaço da cidade estava se tornando muito pequeno para abrigar a população romana, resultando na necessidade de expansão. Assim, as construções térreas deram lugar às construções de vários andares e foram construídos vários cortiços de 6 a 8 andares, os insulae. Infelizmente, esse agrupamento de construções de múltiplos andares resultou numa maior incidência de incêndios, e estabeleceu-se um decreto limitando a altura das construções em até 21 metros. Assim, surgiram as vilais, casas de famílias mais ricas localizadas nos campos. O urbanismo romano é desenhado no sentido do nascer do sol, traçado em 2 eixos principais no centro em forma de cruz, dando origem ao quarteirão. Uma divisão de terra que facilitou o sistema viário, abastecimento de água, esgoto e drenagens fluviais. As principais ruas se cruzavam no meio da cidade, onde se localizavam os fóruns. O fórum era o centro da vida política, judicial, religiosa e comercial da cidade romana, sendo um símbolo da República do Império com arquitetura bem característica. Inicialmente, possuía função exclusivamente religiosa e comercial, e em seguida passou a ser o centro administrativo político da cidade. Ah, então era tipo uma mistura de Ágora e Acrópole, né? Justamente. Inclusive, as funções, a arquitetura, etc., não apresentam nenhuma mudança radical da Ágora e da Acrópole.
A rua é o elemento base do espaço romano, ocupando quase todo o espaço do perímetro urbano. Concebidas para andar a pé ou com animais de carga, funcionava como uma extensão do mercado, ou seja, era na rua que se comprava, vendia e negociava, e as ruas também delimitavam os quarteirões. Nesse período também houve a preocupação com a construção de estradas que ligavam cidades. A partir da necessidade de higiene, foram introduzidos esgotos no século VI a.C. e foram sendo estendidos e ampliados à medida que a população crescia, chegando a galerias de mais de 5 metros de largura. Também a partir da necessidade de melhor distribuição e disponibilidade de água, surgiram os aquedutos, uma das construções mais icônicas e características do Império Romano. Assim como as estradas, os aquedutos eram considerados serviços públicos, construídos em todas as cidades pelo Estado. Os romanos utilizavam de preferência água de nascente ou água fluvial filtrada, canalizadas num conduto regular revestido com reboco de tijolos cobertos, num declive constante para que a água pudesse fluir livremente. Os aquedutos levavam ao reservatório de decantação e passavam para os tanques de distribuição, onde finalmente despejavam água nas tubulações de distribuição das cidades. Que mecanismo! Roma foi a primeira civilização a fazer uso de esgoto e água encanada. Eles utilizavam canos de chumbo para distribuir água para as cidades. Inclusive, a Roma também é conhecida pelos seus prédios públicos icônicos, né? A maioria deles é reconhecida até hoje. Sim, os edifícios públicos independiam da malha geométrica e possuíam diversas funções, entre mercados e praças, como mencionado anteriormente, e anfiteatros e terras. Localizados em posição periférica dentro ou fora dos muros das cidades, haviam blocos compactos de quarteirões onde se localizavam os teatros e anfiteatros. Espetáculos e apresentações teatrais faziam parte do entretenimento oferecido gratuitamente pelo Estado. Entre os anfiteatros, temos o que é provavelmente a construção romana mais conhecida mundialmente, o Grande Coliseu, que simboliza o poder e a grandeza do Império Romano. Tínhamos também as termas, enormes casas de banho com diversas funções. Era um ponto de encontro para a população, e nelas disponibilizavam-se piscinas de água quente e fria, salas privativas, bibliotecas, farmácias, jardins, ginásios para a prática de esportes, barbearias e perfumarias. Além de um espaço de lazer, as termas também serviam como ponto de higienização para aqueles que não possuíam acesso à água e esgoto em suas casas. Nota-se, portanto, como Roma teve forte influência no modo como as cidades passaram a ser desenvolvidas, trazendo inovações de infraestrutura utilitárias como as pontes, aquedutos e canais, que eventualmente se tornaram marcos e símbolos da grandiosidade do Império Romano e são reconhecidos até hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre a queda do Império Romano. Desde o final do século III, Roma perdeu o caráter de capital única, e no século XV, Constantino muda a capital de Roma para Bizâncio, que passa a ser chamada de Constantinopla. Mas por que Constantino escolhe Bizâncio para ser a capital? Pelo favorecimento da sua posição geográfica. Bizâncio foi uma das cidades gregas mais importantes e mais ricas da história. Com o fim da expansão, a entrada de riqueza no território diminui, e havia necessidade de um alto custo de manutenção. Por isso, foi primordial a arrecadação de impostos provinciais, o que causou inúmeras revoltas. Aconteceram várias disputas entre os generais, que refletia a desorganização socioeconômica e se intensificou com a migração bárbara. No final do século XV, Teodósio divide o império em duas partes, ocidental e oriental. Mas qual o intuito de dividir o território? A divisão do território foi uma tentativa de aumentar o controle do exército e fortalecer a organização política sobre as diversas províncias que compunham o império. Contudo, essa prática serviu para acentuar ainda mais a regionalização que vinha acontecendo. E o que aconteceu com a capital, Constantinopla, depois dessas invasões bárbaras? Constantinopla continua sendo a capital do Império até o final do século XV. Os turcos conquistam a cidade no ano de 1435. Constantinopla se torna sua capital, Istambul, sendo ainda hoje uma das cidades mais importantes do mundo. Agora, nós vamos falar um pouco do surgimento das cidades islâmicas. Na metade do século VII, os árabes invadem a costa do Mediterrâneo e com essa expansão da civilização islâmica juntamente com a queda do Império Romano, são fundadas uma série de novas cidades, em que se verificou as primeiras transformações nas plantas das cidades, introduzindo um traçado informal no desenho rígido da quadrícula. Quais foram as formas de ocupação desse território?
Eles fizeram uma adaptação das cidades existentes de acordo com as suas necessidades e ampliações, como Córdoba, Alexandria e Jerusalém, e além disso, eles também construíram cidades completamente novas, do zero, como Tiraz, Cairovã, Bagdá e Lisboa. Bagdá teve uma grande importância. Ela foi fundada em 765, segundo um ambicioso plano urbanístico circular e com mais de 2,5 km de diâmetro. Foi destruída em 1258 e reconstruída no mesmo lugar, sem reproduzir a originária regularidade. Teve mais de 1 milhão de habitantes e foi, por muito tempo, o primeiro centro de comércio e da cultura mundial. Agora, seguindo esse contexto do surgimento dessas cidades islâmicas, como esses povos possuíam uma certa simplicidade no seu código cultural estabelecido pelo Alcorão, as atividades sociais foram se reduzindo. Faltava aos muçulmanos a complexidade das cidades gregas e romanas. Então, quais seriam agora os tipos de edifícios públicos dominantes? As mesquitas e os banhos. Não havia mais fórum, ágora, teatros, anfiteatro, estádios e ginásios. E com isso, a cidade islâmica revela-se um organismo simples. Eles possuíam características determinantes na forma física da cidade, surgindo uma grande ênfase na vida privada e doméstica dos familiares, dando grande relevância à casa familiar. Nesse contexto, a casa tinha prevalência em relação à rua, o que ocasionava um desinteresse pela manutenção de padrões urbanos regulares. E em relação à estrutura das cidades islâmicas, quais suas características? As cidades eram muito semelhantes entre si, se tratando de cidades labirinto, nas quais as ruas eram constituídas de trechos com alargamentos e estreitamentos, numerosos becos sem saída e casas geralmente térreas, com pouquíssimas aberturas para a rua, o que as tornava desérticas e escuras. Os muros serviam para diferenciar os recintos e separar as áreas urbanas das áreas naturais. De modo geral, com caráter religioso e privado, todos os elementos que configuram esses espaços urbanos, da habitação até as mesquitas, são compostos por uma série de recintos individuais agrupados de modo que configuram um pátio interno para o qual se abre a vida cotidiana. E sobre o caráter religioso, onde ele se encaixa nesse contexto? Nessas cidades, cada grupo étnico-religioso tinha seu bairro distinto e o príncipe residia habitualmente numa zona excêntrica protegida dos tumultos. Pode-se dizer que o Islã interrompe o processo de aculturação greco-romana no Oriente Médio e Mediterrâneo e retoma valores da antiguidade. Nesse cenário, a cidade possui um núcleo central muralhado, que é a Medina, em cujo interior se situavam os edifícios religiosos, as ruas comerciais e o souk, como era chamado o mercado. Paralelamente na Europa, as cidades medievais podem ser divididas em dois períodos: Alta Idade Média, que tinham características mais rurais, e Baixa Idade Média, com características urbanas. Na Alta Idade Média, compreende os 5 primeiros séculos desse período, do século V ao X. Nos primeiros anos, houve a intensificação das invasões bárbaras na Europa Ocidental, que levou à destruição e queda do Império Romano. Com isso, teve um enfraquecimento das rotas comerciais, os serviços municipais foram abandonados com a crise econômica e a falta de alimento. Devido ao aumento da fome, teve o processo de esvaziamento urbano. A população migrou para o campo, que era a região produtora de alimentos, se abrigando próximo das residências rurais da elite, formando vários núcleos isolados que passaram a ser conhecidos como feudos. Como era a organização desse sistema feudal? Bom, para começar, a construção mais importante de cada feudo era o castelo, onde vivia a família do senhor feudal. Mas isso não significava um poder absoluto nas mãos dessa única família. O poder político era descentralizado. Cada feudo possuía o senhor de terra, que editava as leis para seu povo. O dono dessas terras era também chamado de suzerano, que as dividia para os nobres e camponeses com a cobrança de taxas sobre elas. Havia entre ele e o vassalo uma relação de fidelidade para garantir a proteção do feudo. A economia senhorial era autossustentável e dependia da agricultura de subsistência. A mão de obra era praticamente escrava, já que os servos produziam os alimentos no manso servil para toda a população do feudo como pagamento pela moradia.
Então essa agricultura era para consumo apenas dos próprios moradores? Praticamente. Nesse período, o comércio era quase inexistente e o pouco que tinha era feito por meio de escambo. Por isso também é que se afirma que naquela sociedade não havia mobilidade social. Outra figura bastante presente nos feudos é o clero, que tinha parceria direta com o rei. A Europa Ocidental adotou o cristianismo como sua principal religião, por isso em cada pedaço de terra também havia um mosteiro, que podia servir de abrigo para os oprimidos e enfermos. A igreja atuou no controle da produção científica, por isso nessa época não houve avanços muito significativos nessa área, além da consolidação do pensamento teocêntrico e do Tribunal de Inquisição, que unificava as diversidades religiosas e combatia a heresia através do medo. Na Baixa Idade Média, houve a conquista econômica, o aumento do território e a expansão do cristianismo através das cruzadas. Nessa época, houve o excedente populacional e por isso foi preciso que eles procurassem novos territórios para ocupar. Pelo contato direto com outros povos, o comércio também entrou em ascensão e junto com ele surgiu uma nova classe social, a burguesia. E aí finalmente começou a ter mobilidade social. Exatamente. A população finalmente conseguiu gerar lucros com a venda de produtos, mas a agricultura não foi deixada de lado. Novas técnicas eram desenvolvidas para facilitar o cultivo de alimentos, como o sistema de rotação de terra, que ampliaram a capacidade de produção. Com o crescimento urbano, também surgiu a necessidade de novas funções sociais, como o artesão e a mão de obra assalariada. As pessoas procuraram sair da servidão dos feudos e buscaram novos ofícios na cidade. A formação dos novos centros urbanos se deu sobre as antigas cidades romanas abandonadas, a partir do desenvolvimento e expansão dos burgos. As instalações militares e religiosas conduziram à sobreposição dos traçados. As ruas passaram a ser estreitas e as construções eram coladas umas nas outras. A cidade adotou uma organização radiocêntrica, com o mercado e as praças sendo o principal ponto de aglomeração humana, por ser locais de vazio urbano com o objetivo de trocas de produtos e serviços. O aspecto final é de aparente desordem, favorecido ainda mais pela topografia do terreno. Ao redor dessas cidades havia as muralhas, com torres e pontes levadiças, que permitiam esse desenvolvimento urbano e traziam um sentimento de segurança, além de caracterizar sua forma como desenho urbano. Porém, trouxe também alguns problemas relacionados à higiene. Foram esses problemas que levou ao fim da Idade Média? Foram um dos fatores. As cidades medievais não tinham uma rede sanitária para isolar os resíduos e dejetos da convivência humana. Eles eram simplesmente jogados nas ruas e nos rios a céu aberto. Para piorar, começou a se espalhar uma doença trazida por navios vindos da Ásia, a peste bubônica, que se espalhava rapidamente e retornava em ciclos que se estendiam por anos. Outro agravante foi a queda de temperatura que ocorreu na Europa, impedindo que a produção agrícola avançasse. Veio então a Grande Fome, que matou milhões. Por exemplo, em Bruges, a atual Bélgica, perdeu 2.000 dos seus 35.000 habitantes por conta dela. A situação aumentou, a insatisfação e revoltas eclodiram em toda a Europa. Agora vamos falar um pouco sobre a cidadezinha medieval lá do nordeste da Bélgica. Ela é conhecida como Bruges. Como a cidade surgiu? Como já foi abordado, dessas invasões dos bárbaros em cidades existentes e também nos seus acampamentos, descenderam diversas cidades medievais. Uma dessas invasões, mais especificamente pelos países escandinavos, deu origem à cidade de Bruges, no século XII. Seu nome foi derivado de um termo escandinavo que significa porto. Havia um canal de água que se estendia do Mar do Norte até essa cidade, o Zuim. Bruges serviu como porto e comércio naval, externo e interno na Bélgica. Contudo, o canal estagnou e perdeu acesso ao mar no século XV, deixando Bruges isolada e o comércio parado. Qual era o papel desses canais naquela época e nos dias atuais? Naquela época, os canais de água serviam como elementos de fortificação e para atividade econômica. Atualmente, são utilizados como vias para pequenas embarcações que fazem a alegria dos turistas. É a grande atração da cidade e representa o sustento econômico de muitos habitantes de lá. Considerada a Veneza da Bélgica, os passeios de barcos por Bruges são altamente exaltados pelo seu caminho, pela natureza, construções arquitetônicas antigas,
pontes e aves. E quais as características medievais em Bruges? Na Idade Média, Bruges era amuralhada, cercada por água e possuíam 7 portões de acesso à cidade. Tais entradas podem ser visitadas até os dias atuais e são pontos de referência por lá. Há várias pontes medievais espalhadas pelo território e os canais são ladeados por ricas mansões. Em seu apogeu comercial, no século XIII, Bruges tornou-se a ligação entre as cidades hanseáticas da Escandinávia, Inglaterra e Alemanha, além das mais importantes regiões da França, Espanha e Itália. Comerciantes de vários lugares do mundo iam vender seus produtos, principalmente da indústria têxtil. Os tecidos de Bruges são famosíssimos até hoje em toda a Europa. A Catedral de São Salvador, dentre outras igrejas presentes na cidade, é uma das construções intactas desde aquele período, com características românicas e góticas. Bruges é uma das cidades medievais mais bem preservadas da história. E quanto ao traçado urbano? As ruas são estreitas, não seguem o método ortogonal de Roma e com calçamento de pedras. Os quarteirões são desenhados a partir do desenho das ruas estreitas. E por ser um município e sede de uma província, Bruges possui grandes praças para sediadas. A Praça Distrital, onde se tem a Câmara Municipal, e a Praça do Mercado, onde está a sede da província de Flandres, considerado o centro de Bruges e o ponto de encontro de muitos turistas atualmente. Também podemos encontrar lojas, cafés, boutiques e igrejas, como a Basílica do Sangue Sagrado, que ladeiam essas praças, com uma mistura de vários estilos arquitetônicos. O centro da cidade foi considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco desde 2001. Caminhar pelas ruas de Bruges é sentir como eram as cidades medievais. No centro da cidade, na Praça do Mercado, existe uma torre do campanário que aconteciam as reuniões dos magistrados da província e usada para proclamações de leis e projetos. Do alto dessa torre, uma vista panorâmica de toda a cidade do desenho urbano medieval. Paralelamente, a praça atualmente é usada para manifestações e reivindicações dos cidadãos em busca de seus direitos. Qual era a função dessas praças na Idade Medieval? As praças medievais nada mais são do que um grande espaço irregular e vazio no traçado urbano. É na Idade Média que se começa a esboçar o conceito de praças europeias e tem o apogeu no Renascimento. Nesse período, aconteciam ali reuniões sociais e atividades comerciais e dividiam-se geralmente em Praça do Mercado e a Praça da Igreja. Culturalmente falando, durante a primavera existe uma tradição de peregrinação que reúne milhares de pessoas do mundo para celebrar o Dia da Ascensão. A procissão religiosa comemora a Ascensão de Cristo e também se transformou em um desfile cívico em comemoração ao fim do domínio francês sobre Bruges, com a apresentação de várias bandas, instrumentos e atores.